noite a todos. Meus queridos, hoje nós temos o prazer de receber a nossa querida Cláudia Regina Mendes, nome todo, hein? Ela é a nossa querida da casa, que vem nos presentear com o Evangelho da noite de hoje. Essa luzinha aí é porque ela vem, o tema é a luz, a candeia, o alqueire e o velador. Então ela vem com a luzinha para iluminar o tema da noite. Vamos envolvê-la com todo o nosso carinho, nosso amor, para ela poder desenvolver o tema da noite para nós. Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Quando o nosso Messias daqui, não esse, o daqui que está lá atrás, quando ele me mandou a mensagem no domingo à noite, perguntando qual é o tema, e na hora me veio a luz, a candeia. Fala mais alto? Tá. Então, o Messias melhorou? Melhorou? O Messias, então, me perguntava qual era o tema para a palestra de hoje. Olha isso, muito bom. E me veio imediatamente à cabeça, né, esse tema: a luz, a candeia, o alqueire e o velador. E nós sabemos que estas palavras estão ligadas justamente a uma das passagens do Evangelho, em que eles nos dizem, Jesus nos diz, que devemos colocar a luz não debaixo do alqueire, que é um tipo de cesto que se media grãos, mas sim colocá-la acima, onde todos pudessem ver, num velador. Então, eles mandam um tema para a gente assim, e depois a gente tem que se virar nos 30 para, né, encontrar o caminho. Mais ou menos assim. Foi muito assim. Então, eu vinha pensando, desde o final do domingo, exatamente sobre isso. E já há algum tempo, eu venho aqui conversando com vocês, numa peleja, uma boa peleja, para fazer com que essa luz brilhe, né? De nós procurarmos conhecer aquilo que nós dizemos professar. Então, uma vez que somos cristãos, fundamental conhecermos o cristianismo, fundamental conhecermos o Novo Testamento, porque ali estão as passagens que foram vividas pelo nosso mestre, não é? Aquele a quem nós escolhemos, elegemos como uma figura central em nossas vidas, alguém de quem nós queremos um dia sermos capazes de copiar as suas ações. Então, fundamental conhecê-lo, e a gente faz isso indo lá nos evangelhos. A gente faz isso também estudando, se quiser, a Bíblia inteira, já falei isso aqui, também acrescenta. A gente faz isso, como o próprio Kardec sempre nos falou, conhecendo tudo aquilo que está disposto no mundo e que contribui e colabora para o nosso progresso moral. Para o nosso progresso moral, consequentemente, espiritual. Pois bem, nós vamos continuar nessa caminhada. Em 1999, um médico psiquiatra, escritor de vários livros interessantíssimos, o nome dele é muito simples, mas eu nunca lembro o nome dele simples, porque eu o conheci como escritor, e ele usa o nome mais complicado como escritor, que é o Theodore Dalrymple. E ele
fala e se sentiu impulsionado a escrever a partir das suas experiências enquanto médico psiquiatra. Ele trabalhou em vários lugares do mundo, mas no final da sua vida ele voltou para a Inglaterra, ele é britânico, e militou dentro de um hospital público, atendendo a população em geral. E ele começou a perceber uma mudança muito brusca nos comportamentos das pessoas. E a partir daí, então, ele passou a ser um observador daquela realidade, que a cada dia o chocava cada vez mais, porque era uma realidade destrutiva, era uma realidade que fazia as pessoas sofrerem cada vez mais. Então, na verdade, antes de 99 ele passou a escrever, mas o relato que eu trago aqui hoje para compartilhar com vocês é de uma observação que ele fez em 99. Ele chega ao hospital e, de repente, ele é chamado para atender uma menina de 17 anos de idade, profundamente alcoolizada. Tão alcoolizada que ela não conseguia mais respirar. Porque, segundo ele, quando a pessoa chega nesse nível de debilitação alcoólica, isso afeta a sua capacidade respiratória. Então foram dados os primeiros socorros a ela, o que ela necessitou naquele momento, e depois de 12 horas ela acordou, e ele então pôde conversar com ela. Então ela dizia que, como ela chegava no hospital, ela chegava depois de 4 meses sem beber, porque em verdade ela tinha o hábito de beber, e muito, desde os 12 anos de idade. E depois desses 4 meses, por que então, ele perguntou para ela, você voltou a beber desse jeito? Por uma crise que ela tinha tido com um namorado de 16 anos, que tinha sido pego num assalto, e ele acabava de ser condenado e levado à prisão. Então ela, sentindo-se profundamente insegura, resolveu beber. E ele dizia, ela era uma moça inteligente, fácil de conversar. E eu percebia que o que faltava nela era conhecimento, cultura e, claro, 17 anos, faltava experiência, faltava maturidade de vida, né? Faltava lastro nesse sentido. E ele falava o que era mais triste, que eu sabia, porque os médicos da casa podem dizer isso, né? Quando dão plantão num determinado local e que tem uma certa recorrência de algumas pessoas naquele local, você já conhece o histórico da pessoa, né? E nesse caso, ele então lembrou que a mãe daquela moça era também paciente dele recorrente no mesmo hospital. A mãe dela sofria com violência doméstica. No último caso, ela chegou ao hospital completamente destruída, porque o seu parceiro, que também era comprometido com uma vida de vícios e de criminalidade, havia sido solto, e para comemorar a sua soltura, alguma coisa assim, ele entrou numa briga com uma pessoa, levou uma facada no coração, foi para o hospital, foi salvo no hospital. Quando chegou em casa, bateu na mulher. Então ele fala desse ciclo de violência, e ele conversando então com a moça, querendo de repente iluminar alguma coisa para ela, no sentido de que ela era uma pessoa capaz, ela era uma pessoa inteligente, porque ela estava escolhendo esse mesmo caminho da mãe. E ela dizia, não, mas isso é só uma briga, os homens são sempre assim.
Mas isso passa. E ele fala: e você acha que sempre vai vencer? Que você sempre vai sobreviver? Enquanto houverem médicos nos hospitais, sim. E ele disse a ela: mas veja bem, os homens são sempre mais fortes fisicamente do que as mulheres. É inevitável. E ela respondeu a ele: você está sendo sexista, ou seja, sendo preconceituoso só porque eu sou mulher, dizer que eu sou fraca. E ele dizia: não, essa é a mais pura realidade. Uma briga entre um homem e uma mulher, normalmente 99,9%, a não ser que seja uma daquelas moças que fazem, não sei como é que é o nome, fisiculturismo, né? Alguma coisa assim, aí pode ganhar, né? Mas 99% das vezes as mulheres perdem numa briga com o homem. Por quê? Porque a constituição física, muscular, hormonal é diferente. Isso é um fato da realidade biológica, a gente não pode mudar. Então ele dizia: onde essa menina aprendeu a palavra sexista? Uma menina que achava que a Segunda Guerra Mundial tinha acontecido em 1970. Ela relata isso para ele. Onde ela aprendeu? Então ele passa a fazer algumas conexões. E aí a gente também faz essa conexão. Da onde veio esta ideia de que você reconhecer a realidade tal qual ela é preconceito? E justamente isso vem de todo um movimento que se arrasta ao longo da história humana e para além da história humana, e que está muito presente na nossa vida nos dias de hoje. Quantas destas jovens de 17 anos, talvez muitos de nós aqui já não tenham encontrado? Eu lido com muitas dessas pessoas, muitas. Às vezes, quando eu acabo uma escuta, eu tenho que levantar, sair, respirar, dar uma volta para poder voltar para o meu eixo, porque são histórias as mais tristes, as mais violentas e as mais sofridas, e é um ciclo que não se quebra. Então, como eu dizia, é um movimento que vem e que vem e que vem. E lá na Revista Espírita, Kardec e outros autores de artigos que estão ali nos falam justamente a respeito deste movimento e da sua mentalidade, que é aquele nosso velho conhecido de quem eu falo, o materialismo, a crença de que tudo só existe a partir da matéria. Nós não somos alma nem espírito. O que nós pensamos e tudo mais que nós fazemos nada mais é do que apenas a consequência de uma secreção do cérebro. Estou aqui me aventurando em águas nunca antes navegadas, né? Então, essa filosofia, como o Kardec nos fala, ela se estabelece normalmente, nunca deu certo na história da humanidade. Por quê? Porque ela é falha no seu fundamento. Ela despreza toda uma realidade imaterial e quer nos fazer crer que só existe aquilo que pode ser testado e provado. Pergunto novamente, porque eu já fiz essa pergunta aqui: como é que a gente prova o amor? Dá para medir? Dá para pesar? Dá para quantificar?
Dá para categorizar? Alguém já materializou o amor? Sim ou não? Essa é uma pegadinha. Sim ou não? O amor já foi materializado ou não? A teacher já sabe. Foi ou não foi? Foi, né? Essa é a materialização do amor. A única na humanidade. Esse movimento, ele se apropria de situações graves, difíceis, normalmente de crises, para poder se estabelecer na história da humanidade. Quando nós estudamos o Espiritismo e quando nós trabalhamos, por exemplo, nas sessões mediúnicas, e tomamos conhecimento da realidade aplicada, daquilo que nós estudamos, a gente percebe que, por exemplo, as obsessões, normalmente elas se estabelecem depois de momentos de crise que as pessoas enfrentam. É a perda de um parente, de uma pessoa querida, a perda de um relacionamento, a perda de um trabalho, a perda de uma oportunidade. Muito comumente, a pessoa se perturba por alguma questão do mundo externo e na continuidade desta perturbação, aí sim, ela atrai a obsessão. É muito comum. Na maior parte dos casos acontece desta forma. Então o materialismo, ele se estabelece nestes momentos de grandes dificuldades. Como Kardec fala, nos piores dias da nossa história. É quando ele se aproxima maliciosamente para poder ficar. Então, ao longo da história, nós temos vários momentos em que ele tentou prevalecer. E mais uma vez nós estamos vivendo esse momento, que dura já alguns séculos. Só que, na medida em que as crises foram acontecendo, e elas foram acontecendo numa velocidade muito maior, porque justamente ele foi conseguindo penetrar cada vez mais, ele foi se fortalecendo. Hoje, nós estamos num ponto em que visivelmente vemos os frutos desse movimento. No século XX nós tivemos duas grandes crises gigantescas. Foram as duas grandes guerras mundiais. A partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, ele se estabeleceu de uma forma inacreditável. Ali era a grande oportunidade, porque o mundo, a Europa, de onde irradiam todos os movimentos intelectuais, artísticos, religiosos, a Europa estava em franco cansaço diante de duas grandes guerras mundiais. E foi justamente nesse momento que ele se apresentou como solução. E muitos começaram a se interessar por aquele movimento, impulsionado sempre por uma justificativa muito razoável, aparentemente. Um movimento que vem sempre falando de paz, fazendo uso da linguagem, mas com sentido invertido, e nós vemos isso na prática. Como Theodor Dalrymple fala, nesse caso concreto, ele faz uma análise e fala: isso é fruto da revolução sexual. O que pretendia a revolução sexual? Libertar as pessoas do jugo da gravidez, as mulheres, né? Pois bem, para quê? Qual era o fundo, o pensamento que conduzia isso? Era um pensamento hedonista: maximizar o meu prazer e minimizar a minha dor.
Então eu farei tudo o que for possível para me sentir cada vez melhor e tudo possível para não me trazer qualquer tipo de dificuldade. Aí vocês podem falar, Cláudia, mas há algum problema nisso? Depende. Se você é materialista, não existe qualquer regra, qualquer barreira, qualquer diretriz. Não. Vai em frente, meu amigo, deu vontade, vai. Mas se você se sente tocado por esta figura aqui, aí já não é bem assim, né? Já não é bem assim. Basta nós analisarmos os nossos relacionamentos. Você vai combinar com o marido para sair. Um quer ir para a pizzaria, o outro quer ir para o boteco. Um quer assistir um filme no cinema, o outro quer assistir um filme na Netflix. Em casa, de pijama de preferência, com uma pipoquinha. Então, se nós temos que negociar para nós convivermos bem, não é assim? De uma maneira mais ampla, sim, é sempre importante a gente conversar, dialogar, né? Para poder chegar num consenso. Porém, esta filosofia não pensa desta forma. Eu quero maximizar o meu prazer e extirpar qualquer possibilidade de algo que me aborreça. Um filho aborrece? Sim ou não? Um filho aborrece? Só tem mãe aqui maravilhosa, né? O filho não aborrece. Filho é tudo anjo, tudo Jesus assim, pequenininho. Aborrece até com 50 anos, não vai aborrecer quando é bebezinho, você está lá exausta, seio pingando, e chora porque quer mais, você já não tem mais mamilo, aí bota uma mão, é assim, lá para poder cicatrizar mais rápido. É um tipo de inconveniente. Mas nós não somos capazes de passar por isso? Claro que sim. Por quê? Porque o prazer, a alegria, não é? Especialmente quando é bebezinho, a coisa mais linda do mundo é criança acordando, não é? Sorrindo, acorda assim, tipo, a vida é bela, e é mesmo, é mesmo. Agora, quando você tem uma outra mentalidade que vem sendo paulatinamente colocada em todos os objetos culturais à sua volta, você nem sequer dá conta de que ela está ali e de que você está agindo de acordo com ela. Os ideólogos desta revolução sexual imaginavam que as pessoas seriam mais felizes se elas pudessem viver sem travas. Porque existe lá uma filosofia, entre aspas, né? Freud dizia isso, o grande mal da civilização é tudo aquilo que coíbe o instinto humano. A família, tem pai e mãe, né? Coíbe, né? A liberdade absoluta, total. Mãe, eu vou... Não vai. Não vai, né? É autoridade. Pai e mãe. A igreja antigamente, né? A igreja católica, que era a figura central, ou qualquer tipo de religião, por quê? Porque põe uma ordem no indivíduo, oferece a ele esta possibilidade de organizar o pensamento e, consequentemente, o seu comportamento. E tudo isso teria de ser afastado para que as pessoas fossem felizes.
se elas pudessem dar vazão a tudo aquilo que elas sentissem, todo mundo seria feliz. Aí eu trago o exemplo melhor de céu e inferno. É o trânsito. Não é assim? Todo dia eu me sinto heroína. Eu saio de casa feliz. Eu sei que eu vou salvar umas vidas. Eu falei, ó, já tem mais um tijolinho lá em cima, eu salvei um. Né? Porque é exatamente a melhor imagem do céu e do inferno. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu acho que as ruas, as estradas e as avenidas foram feitas exclusivamente para mim. Para mim. Então eu vou sair daquela rua lateral, eu não vou nem parar, eu já vou entrar na avenida principal. Os outros é que parem para mim. Estou falando alguma bobagem? Eu não sei vocês, mas eu vivo aqui em Santos. E as coisas estão assim. Há pouco tempo uma pessoa estava falando para mim, de onde? Eu não me lembro agora de onde que ela veio. Ele mora na Bélgica. Morava em Portugal e mora agora na Bélgica. E ele veio há 2 anos atrás, ele veio para o Brasil, depois de 2 anos lá fora. E ele, sem noção da realidade nossa aqui, ele foi atravessar uma rua na faixa. Botou o pé e foi. Quase morreu. Isso porque é a faixa. E a gente tem um código de trânsito, mas tudo bem. E ele ficou assustado. Como assim? Então, a melhor representação de céu e inferno que vocês podem ter é o trânsito. Agora, o céu. O céu é a criatura que fala assim, ó, eu vou seguir aqui esse trem, porque se todo mundo seguir, vai dar certo. Então, eu fazendo o meu melhor na condução do meu veículo, ou eu enquanto pedestre, olhando o sinal, procurando atravessar na faixa, olhando para lá para ver se vem alguém. Se cada um faz o seu, todo mundo faz, bacana, a coisa flui. Céu e inferno. Só que aquele pessoal não pensa assim. Não, você tem que dar vazão a tudo que você quiser. E aí o que o Kardec falava para a gente? Lá na Revista Espírita de 1868. Vocês podem puxar da internet, tá? O materialismo arruína a lei moral e com a lei moral o direito, a ordem civil toda inteira, isto é, as condições da existência da própria sociedade. E ele faz algumas considerações justamente a respeito das características desse movimento. Como eu disse antes, ele se estabelece em momentos de crise na humanidade. Momentos, por exemplo, depois de uma guerra, depois de uma pandemia, ou pandemônio, como eu prefiro. Então ele vai se achegando para ver se cola, sempre com propostas muito bonitas, especialmente bonitas, porque se utiliza muito a retórica. Retórica é uma forma bonita de você falar alguma coisa. Então, a aparência vale mais do que o conteúdo. A estética é mais importante do que a ética. Então, ele diz assim, os materialistas teóricos e práticos, eles existem por 2 motivos. Ou por um desvio do seu senso comum de convivência, como eu falei aqui, sobre as leis do trânsito, sobre as regras de trânsito. Então, por um desvio desse senso comum, ou para justificar os seus baixos hábitos de viver. E aí, pegando novamente esse exemplo do Theodore Dalrymple, vamos pensar. Todo mundo vai dar vazão ao que quer. Na seara do relacionamento conjugal. Só que existe um problema, ele fala. O homem, o bicho homem, biologicamente falando, ele quer ter a posse exclusiva
exclusiva da parceira. Aí você já viu que o trem não vai dar certo. Porque se é para todo mundo ser livre igual, tem alguém que não vai ficar feliz com essa história. Porque a liberdade que eu tenho, eu presumidamente sei que o outro também tem. Então, se eu faço, eu presumo que o outro também faz. E aí não vai dar certo. E aí não dá certo, não dá. Olhem as estatísticas. Olhem a volta de vocês. Quantos relacionamentos hoje uma pessoa tem ao longo da sua vida? Eu estou muito habituada a conversar com pessoas que começam contando a sua história assim. Então, eu saí, eu conheci ele no barzinho, 2 dias depois a gente já estava junto. O que significa estava junto? Já foram morar junto. 9 meses depois já tenho filho. E continuam muitas vezes um relacionamento por causa daquela criança por 2 anos, 3, aí vem mais uma, aí vem mais um pouco, aí vem mais outra, aí acaba, aí cada um vai para o seu segundo relacionamento. É muito comum hoje uma pessoa com menos de 30 anos de idade, nas camadas mais pobres da nossa população, ter 4, 5, 6, 7 filhos, com menos de 30 anos de idade. E aí, aquela ideia antiga de casamento, de constituir família, em que se buscava, através do esforço de 2 pessoas, construírem uma vida em comum, onde houvesse segurança, onde houvesse solidariedade, onde houvesse uma construção de alguma coisa de valor, se perde completamente por causa da revolução sexual. E aí o que a gente tem no final das contas? A gente tem, por exemplo, o país considerado o melhor país do mundo para se viver, a Dinamarca. Melhor país do mundo para se viver. 52% das mulheres relatam situações de violência doméstica. O melhor lugar do país do mundo para viver. Eu fico imaginando o que deve ser o pior. Voltamos lá. Eu vou ler de novo. É o Kardec que fala. O materialismo arruína a lei moral e, com a lei moral, o direito. A ordem civil toda inteira, isto é, as condições da existência da humanidade. Ele continua. A primeira razão de ser do materialismo está justamente na imperfeição da inteligência humana. E aí ele cita Cícero, que era um filósofo da antiguidade, que dizia assim: não há tolice que nunca tenha encontrado um filósofo para defendê-la. Sempre tem um Zé lá para defender a maior estultice da face da terra. Sempre tem um. Só que se tem um para defender, me parece que deve existir um outro para falar: oh, meu filho, esquece isso aí, não dá certo. E sempre existiu. Sempre. Kardec foi um desses. Tanto que ele denuncia tudo isso. Ele fala: a segunda razão de ser do materialismo está nas más inclinações do coração humano. O que é viver segundo os instintos, se não dar vazão à nossa condição animal, não o racional, mas a nossa condição animal? Por isso que ele fala que é a destruição do direito. Por que o direito? Porque o direito ele regula a vida das pessoas. E aí eu faço uma outra conexão. Quando você lê os evangelhos, Jesus nos fala, e assim como os patriarcas lá da Bíblia falam a mesma coisa. Essa história não é nova. O que eles nos falam?
A destruição da civilização, ela se dá pela iniquidade. O que é a iniquidade? É justamente o descumprimento das leis. É justamente a perda da noção do que é justo. Porque aí a gente vai parar, outra palavrinha que sempre vem com a iniquidade, anomia, que é a proposta do materialismo. Sem lei, sem regra, você vive tudo que você quiser, sem consequências. Eu pergunto a vocês, porque eu estou vendo que aqui a maioria já passou dos 30, né? Dá para viver a vida assim, totalmente livre, sem consequência alguma? É possível. Em algum momento, alguma consequência virá. E como estamos na casa espírita, nem que seja quando nós desencarnarmos, é a primeira consequência. Onde você se colocou em vida, você continuará depois do desenlace do corpo. Sinto dizer. Ninguém vira santo depois que morre. Já era. Já era antes de desencarnar, né? Fez todo o esforço para. E ele continua dizendo: as consequências, então, ele fala, né, o materialismo prático e suas máximas são vergonhosas. E mais uma vez ele diz que aparecem sempre em épocas de decomposição moral ou social, como aconteceu na Revolução Francesa. Ainda ontem mandaram um texto no grupo de WhatsApp de um jornal em que uma pessoa escrevia, fazia uma série de considerações a respeito desse momento que nós estamos passando e assinava como jornalista. Porém, tudo aquilo que essa pessoa havia escrito ali não tinha nada de jornalismo, tinha tudo de uma doutrinação materialista. E adivinha quem pintava lá no meio do texto dela? A Revolução Francesa, que foi um dos eventos mais horrorosos da humanidade. E as pessoas se fiam somente lá na liberdade, na igualdade, na solidariedade. Mais de 200 pessoas eram assassinadas por dia, somente em Paris. Para os senhores terem uma ideia, havia um congestionamento de pedidos das prefeituras do entorno de Paris, porque não tinha, é tipo a gente hoje não tem tornozeleira eletrônica. Naquela época, por motivos muito diferentes das nossas tornozeleiras eletrônicas, né? Naquela época, eles não tinham guilhotina suficiente para matar as pessoas. Então eles faziam um agendamento. Todo mundo reúne tal dia para matar aquele pessoal lá. Então existiam listas. Lá em Paris, na Conciergerie, que é o antigo castelo onde moravam os reis, lá tem uma sala com os nomes todos das pessoas. Aí você vai ver, o camarada era açougueiro, o outro era sapateiro. Você fala, caramba, que risco que deve ter um açougueiro, não? Hoje tem, os globalistas têm. Que risco um sapateiro pode ter na sociedade? Então, quando nós conhecemos a história, quando nós lemos os livros dos historiadores, nós conhecemos a realidade, saímos desta propaganda enganosa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e entendemos o que estava por trás dessas palavras. A liberdade do materialista é diferente da liberdade do espiritualista, porque a nossa liberdade, ela se pauta, sim, no livre-arbítrio que Deus nos deu para nós decidirmos e atuarmos na vida, com consequências. A liberdade materialista incute a ideia de que você vai viver o que você quiser viver sem qualquer consequência. Por isso eles fizeram tudo o que fizeram. A igualdade
não é a igualdade do espiritualista que pensa assim: olha, todos fomos criados simples e ignorantes pelo mesmo Pai. Saímos do mesmo lugar e chegaremos um dia no mesmo ponto. Mas o caminho para chegar lá vai ser diferente para cada um de nós. As rotas que nós iremos percorrer serão diferentes. Porque, como o próprio Kardec fala, nós somos os meios dos nossos próprios fins. Nós somos os meios para os nossos próprios fins. E a fraternidade que o espiritualista tem é pelo fato justamente de que somos iguais, filhos do mesmo Pai. Eu sei que a Silvia é minha irmã, e como minha irmã, eu tenho um dever para com ela, de lealdade, um dever de respeito, de tolerância. E o que é a fraternidade para o materialista? É a cumplicidade, é a participação numa mesma ideia, que normalmente não é boa para os outros. Percebe? A fraternidade do materialista, ela está muito mais próxima do conluio, que é um tipo de crime lá do Código Penal, quando as pessoas se juntam para praticar uma determinada ação em prejuízo de outros. Aí vocês falam: nossa, Cláudia, leiam os livros. Então, falar de Revolução Francesa numa casa espírita, não. O próprio Kardec condena isso. Revista Espírita, 1868. Só dá uma olhadinha lá. E aí, para a gente terminar, ele fala então quais são as consequências de um suposto estado social materialista. A vida não teria qualquer valor, porque para eles a vida não é o princípio, ela é só um resultado, é um acaso cósmico. Aí dá para a gente entender por que, para um materialista, tudo bem você abortar uma criança, tudo bem você matar uma pessoa doente, morte por compaixão, eutanásia. Tudo bem eu sugerir para um pobre que ele pode se suicidar. Tudo que eu estou falando aqui consta de leis. No Canadá, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra. Nesses países considerados de primeiro mundo, assim como a Dinamarca, 52% de violência doméstica. O direito, então, ele passa a ser inteiramente materialista, com a negação de todos os fatos e da vida moral. E aí a gente entende, por exemplo, que nesse direito não vai existir mais casamento. Isso é fato ou é fake? O que eu estou falando? A gente já percebe isso na prática? Não sei se vocês estão entendendo, a gente já está vivendo isso, né? Há uma absoluta irresponsabilidade pelos seus atos. Alguém já ouviu falar em descriminalização de vários tipos de crimes? Pedofilia, por exemplo. Existe um projeto de lei aqui no Brasil, que foi barrado, que permitiu o casamento, inclusive, entre pais e filhos, entre irmãos. Porque para eles, o ato sexual, para o ato sexual ou o ato libidinoso, basta o consentimento mútuo. Eu pergunto, uma criança pode consentir com alguma coisa dessa espécie? Ainda como consequência, esse estado social materialista relega, obviamente, o homem ao império dos seus instintos, da sensualidade extrema, sem restrições. Acabei de dar um exemplo. Não haverá nesse estado liberdade. Aí você fala: caramba, mas peraí, eles falam que pode fazer qualquer negócio, mas não tem liberdade? Pois é, porque sempre tem um grupo que vai mandar. É inevitável. Eles não gostam da hierarquia, mas daí. Então tem sempre um grupo que vai mandar.
Então ele fala aqui, não vai ter liberdade assim. Porque na verdade, né, aquelas pessoas que vão cuidar das pessoas, cuidar, mimoso, vão dizer o que você pode ou não fazer, para o seu próprio bem. Vocês estão achando que a gente já está assim, talvez, dando uma olhada nesse estado social materialista? Não sei se vocês acompanham as notícias, né? Não haverá sequer o direito à liberdade. É verdade. Por quê? Porque a liberdade é um direito natural. E o direito natural, ele não é reconhecido pelos materialistas. Para os materialistas existem direitos humanos, que foram eles que criaram. Com a Revolução Francesa. Então não existe o direito à vida, não existe o direito à liberdade, não existe o direito à propriedade privada, nada disso existe. Todas as forças terão um pleno e absoluto poder de expansão. Tudo será legítimo, lícito, permitido e até prescrito por esse grupo. E aí ele fala, se houver um direito, na verdade será um conjunto de regras que terá por base sempre o interesse material. A justiça não existe. O estado civil da sociedade materialista é o estado da bestialidade. O materialismo é destrutivo de toda a moral, de todo o estado civil, de toda a sociedade. Então, tudo aquilo que nós aprendemos através do Evangelho, tudo aquilo que está escrito no livro dos Espíritos, todas aquelas leis morais, para jogar fora. Nada daquilo vale. Então, ele diz, não vai ter liberdade, não vai ter família, não vai ter propriedade privada, não vai ter educação no lar. O ensino das tradições, que na verdade criam esse espírito de unidade de um determinado povo e consequentemente a civilização, tudo isso cairá por terra. Ele falou isso em 1868. Em 1968 aconteceu uma grande revolução cultural que fez penetrar todo esse pensamento nas universidades, nas igrejas, nas redações, nas editoras, nos palcos, em toda a ordem social. E hoje nós estamos vivendo o resultado de tudo isso. A luz vem daqui. A luz é dada a todos. Cada um de nós é a candeia que sustenta essa luz. Cada um de nós. O materialismo é justamente esse alqueire, esse cesto que esconde a luz, que abafa. E a gente sabe que para existir a luz tem que ter oxigênio, não é assim? Então, se a gente coloca a luz debaixo do alqueire, cedo ou tarde, aquela luz irá se apagar. Porque sim, quando nós vivemos imersos nesta realidade materialista, cedo ou tarde nós iremos nos afastar cada vez mais e mais de Deus. E tudo isso irá se suceder. Então o Espiritismo para nós aqui é justamente o velador. É esse lugar que coloca a luz alta para que todos possam vê-la, para que todos possam se inspirar nela, para que todos possam ter esperança. Mas nós somos as candeias.
Então, a responsabilidade é de cada um de nós, de mantermos esta luz acesa no velador ou de colocarmos. Essa luz abafada, essa luz abafada debaixo do alqueire. Senhores, eu desejo a vocês um bom final de noite, uma boa semana, e agora nós vamos passar para os nossos